Então, e aí nisso, Pri, a gente tem falado há algum tempo aqui, porque eu, pelo menos, eu acho errado você ficar jogando para o mercado que você está precisando de dinheiro, né? Ficar falando o tempo inteiro, ó, precisamos vender, cumprir uma meta aqui, que você desvaloriza, né, o valor dos seus ativos, das suas peças. E outro ponto é que o São Paulo ele está vendendo jogadores da base, só que o São Paulo, ao mesmo tempo, tá trazendo ou que se fala é que negocia jogadores pagando caro para jogadores que não vão resolver o que talvez não mereça esse investimento. Um exemplo, o Antressoldi está jogando bem, não tem problemas de performance do Juan Tressoldi, mas a zaga talvez não precise de um investimento desse. Ele ainda com uma possível cirurgia no joelho, um monte de coisa. São Paulo atrasou parcelas do empréstimo e tal, e o valor dele estaria fixado num valor bem alto, até na faixa do que seria a venda do Matheus Alves. Aí fica aquela sensação, pô, a gente vai vender uma peça promissora da base para gastar e comprar o Juan Tressoldi que não precisa. É essa a sensação que fica, né, Pri? Senna, eu acho que são muitas as sensações, né? Tem essa que você falou que passa a impressão, ou que muita gente tem a opinião de ser um mau planejamento para o elenco em si, né? E, cara, pensando assim, sei lá, vamos pegar, por exemplo, o Palmeiras, que é um time hoje que, na minha opinião, é uma referência nesse quesito de base, né? Eu não sei, o Palmeiras, não sei como é que ele faz, ele vende qualquer coisa por 1 bilhão, é uma loucura isso, né? Para você ter ali um time competitivo, fazer um ano bom e conseguir. Claro, eu sei que não é o foco de São Paulo ganhar título nesse momento, e isso é algo que a atual gestão deixou claro, né, nesses 3 anos. O foco agora é diminuir a dívida, ainda que não esteja diminuindo, o que faz o questionamento ser ainda maior, porque aí não está fazendo nenhuma das duas coisas, né? Nem competindo e nem diminuindo a dívida, pelo menos até o último balanço. Mas para você manter competitivo e aguentar as temporadas, porque você fazer campeonatos dignos faz parte também de melhorar a dívida. Imagina, por exemplo, não disputar a Libertadores em 2026. Isso não prejudica só o torcedor que vai ficar triste, prejudica o time financeiramente, né? Então, você tem que ter esse planejamento. E aí, nesse planejamento, na minha cabeça, o mundo ideal é você ter um time profissional de meninos da base, ainda que eles sejam o terceiro time, né? Você tem que montar o seu. Porque, na teoria, num Palmeiras da vida, a não ser os que são muito fora da curva, tipo o Estevão, tipo o Hendrick, você tem o time titular de profissionais, um time reserva e a molecada da base. Esse é um dos problemas também de um planejamento que, para mim, foi muito mal feito para as categorias de base esse ano. O São Paulo jogou todo mundo aos leões ali do nada, né? Quando tinha que colocar aos poucos, não colocou. De repente já estava jogando todo mundo sem um planejamento, pelo menos essa impressão que passa, né? Um planejamento decente para esses meninos. E aí acaba que eles, pelo menos o Matheus Alves, né? Não está nem rendendo para o São Paulo em campo e também não rendeu dinheiro nenhum, se for confirmada a venda, que, pelo que eu apurei, o Gabriel também, são exatamente esses os valores do São Paulo, né? Cerca de 6 a 7. 6 a 7 porque acho que foi o André Hernan que deu 7, né? Para mim, o que eu tenho é 6, mas vou colocar de 6 a 7 porque o André Hernan também é muito bem informado. Então, assim, aí o torcedor fica pé da vida por isso. Aí ainda vem aquela frase do Belmonte na festa da Copa do Brasil, que também revive agora, né? De que ninguém mais ia comprar barato tudo mais. Então, são muitas coisas para a gente pensar. Acho que também tem o lado da gente observar que talvez o Matheus Alves nem seja tudo isso, né? Vai trazer alguém que não vai resolver e tal, mas talvez o Matheus Alves também não resolvesse. O fato é que deveria existir não sei, um estatuto das categorias de base de valores, entendeu? E acho que é muito isso, igual o Rogério Ceni falou, um valor mínimo para você conseguir, para você negociar, porque o Matheus Alves pode não ser o craque, mas ele também não é nada, né? Ele é um bom jogador, bem formado, é formado nas categorias de base ali em Cotia, que forma jogador top de linha. Então, para mim, tinha que ter um valor mínimo, sim. Inclusive, uma ideia aí, para a diretoria de São Paulo. Colocar um valor mínimo nos jogadores da base, a não ser os que são muito ruins, que aí não tem o que fazer, né? Então, são muitas coisas assim que irritam. Acho que tem um pouco dos dois lados. Talvez não seja tudo que o torcedor esperava, mas também não precisava vender por tão pouco. E é um reflexo do desespero, né, Senna? Porque o tal do FDIC, ele te obriga a fazer esses movimentos, porque você precisa
precisa lidar com aquele limite que você tem. E a partir do momento que você já extrapola ele, porque o São Paulo já extrapolou esse limite nos primeiros 3 meses do ano, você precisa cometer coisas bizarras, como esse valor, aceitar esse valor pelo Matheus Alves, né? Fora tudo que o Léo falou, que essa postura pública, ela tira um pouco da sua moral de pedir mais e tal, porque os caras sabem que o clube vai aceitar, entendeu? Mas acho que é um reflexo desse teto de gastos, cara. São Paulo extrapolou ele, isso é fato. Passou nos 3 meses, na época do Paulistão, São Paulo conseguiu não seguir o tal do limite. Então agora precisa correr atrás, e aí, como sempre, sobra pro futebol, pro campo, né? E se a gente for olhar aqui as vendas, né, que o São Paulo tem feito ou que estão para acontecer, teve até um leitor nosso aqui que colocou aqui essa legenda aqui, né, esse comentário. Já pararam para pensar que a gestão do Leco vendia melhor que a gestão Casares? Aqui a gente tem um compilado das vendas recentes do São Paulo, né? O William Gomes, que entrou ontem no Mundial de Clubes lá contra o Inter Miami, 9 milhões de euros. O Moreira, empréstimo gratuito com opção de compra em 3 milhões de euros. Matheus Alves, 6 milhões de euros, e o Ângelo, 5 milhões de euros. Isso informações que correm na mídia, tá? Porque o São Paulo ele adota um modelo onde ele não declara, né, esses valores abertamente. Mas isso é o que está circulando na mídia. Então, realmente, assim, o São Paulo acaba tendo que vender barato, porque precisa fechar contas. Tem o FDIC, como a Pri lembrou, onde você já captou recursos. Então, não tem essa de, então, e se eu não quiser o FDIC? Não tem mais como escolher. O São Paulo já assinou um compromisso, já houve captura de recursos e agora tem que pagar por isso, tem que cumprir as regras sobre isso. E aí você tem essa ilustração aí com pelo menos 4 promissores, vamos dizer assim, da base do São Paulo, que foram vendidos por valores que a torcida considera muito baixo, né? E de novo, só um ponto, Senna. Sim. Desculpa, terminei. Claro. Não, pode dizer, pode falar. Não, é que eu não sei quem comentou aqui, só para falar um ponto, a Dri, ela falou questionando se 6 milhões é pouco. Mas não é esse o ponto, né? Porque eu acho que hoje o Matheus Alves ele não tem um status de ser um jogador que vale muito dinheiro, de fato, ele não apresentou nada demais, sendo muito sincera, né? Mas o ponto acho que é esse, porque no fim é um jogador que teve todo o processo e, confirmando a venda, ele não rendeu nem campo e nem dinheiro. Então, talvez, se ele jogasse mais... É o que eu sempre falo, para mim o Beraldo é um ótimo exemplo. Eu sei que nem sempre o São Paulo vai ser campeão, mas mesmo se não fosse, o Beraldo tinha feito um ótimo ano naquele momento, né? Então, assim, você dar mais resultados esportivos e depois você dar o resultado financeiro. Aí entra um ponto, às vezes pode dar errado, é verdade. Mas aí, pelo menos o menino fez alguma coisa, ficou à disposição, estava ali no elenco, enfim. Um exemplo que eu lembro muito é o Igor Gomes, né? Que tinha, falava-se que era o Real Madrid querendo ele, o São Paulo não quis, tal, no fim ninguém quis também, porque ele jogou e não jogou bem. Mas são coisas que tá na conta, né? Tá na conta, de repente não dar certo. Mas acho que o Matheus Alves poderia, ainda mais nesse momento sem dinheiro para nada, dar mais frutos no campo. Ô Senna. Claro, diga aí. Só completando o que a Pri falou, que eu peguei aqui alguns valores para exemplificar um pouco, né? O Jair Cunha, o zagueiro do Botafogo, tá jogando pra caramba, todo mundo sabe, ele fez 22 partidas com o Santos na Série B no ano passado. Também é um atleta que está em seleção de base sempre, como é o caso do Matheus Alves e tal. Ele foi vendido por 89 milhões de reais. Se o Alves for vendido por 7 milhões, vai dar 44, 45 milhões de reais. Na minha opinião, a gente está falando de um zagueiro para um Matheus Alves, que é um meio campo. É muito fácil falar agora que o Jair está jogando para caramba, mas se a gente fosse analisar quando a venda aconteceu, no início do ano, eu acho assim, um erro de estratégia absurda. Lembrando que o Santos também é um time que deve muito. Então, tem toda essa questão, esses fatores também. Claro que o que a Pri falou faz muito sentido. Não dá para você falar, eu quero 15 milhões, 20 milhões no Alves. Ele tem que dar tempo, mas você tem que deixar ele jogar. Você tem que oportunizar ele, você tem que fazer com que ele jogue jogos decisivos. Um gol que ele faz contra o Atlético Nacional, que garante o São Paulo nas quartas de final, já eleva alguns milhões a venda dele. A gente sabe que o futebol é dessa forma. Então, tem toda essa conjuntura dos fatos.
Não, para mim não tem uma explicação lógica 7 milhões de euros 100%. Não, eu tô tentando caçar, né? Tem uma galera falando, mas o Palmeiras é assim porque tem uma estrutura, porque já vendeu por tanto, mas o caso do Santos, por exemplo, não é o caso e vendeu o Jair por 89 milhões. Então, não faz sentido para mim.